Será que o equilíbrio realmente ele existe? Essa semana foi pesadinha, assim, para a saúde. Tem fases da vida que a gente está sendo chamado a trabalhar bastante, principalmente quando nós temos metas grandiosas ou nós queremos ser uma pessoa melhor do que nós somos. Tudo isso requer uma energia, um tempo despendido e nem sempre nosso corpo consegue acompanhar esse nosso movimento. Então, meio que como eu me senti ao longo da semana toda, não dormindo muito bem, mas cheia de ideias, cheia de vontade de fazer as coisas acontecerem, com um projeto novo, com outro cliente. Eu acho que nós somos ensinados que equilíbrio é importante, que você tem que balancear e contrabalancear as coisas na sua vida. Só que na prática, eu acho que a gente observa outro ângulo também, que é estar empenhado, estar quase que obcecado em fazer as coisas acontecerem e perceber esse desequilíbrio apenas quando a saúde desanda, por exemplo. O Alex e a Leila Hormozzi, não sei se vocês conhecem, eles são empreendedores famosos lá nos Estados Unidos, eles falam que o equilíbrio ele não existe. Eles chegam a trabalhar de 11 a 12 horas por dia, hoje com uma empresa de milhões, mas antes eles trabalhavam bem mais. Você olhando do sofá da sua casa ou do alto das suas aspirações profissionais, entende esse tipo de drive, esse tipo de energia, esse tipo de impulsão, mas ao mesmo tempo precisa filtrar e saber encaixar aquilo na sua própria vida, no seu contexto. Eu vou dizer para você que eu concordo que esse tal de equilíbrio, nessa perspectiva aí, ele não existe. Quando a gente quer fazer alguma coisa acontecer, a gente fica realmente obcecado naquilo até obter os primeiros resultados e chegar novamente num certo equilíbrio, num platô. Mas o nosso corpo, nossa saúde, nosso emocional, nosso mental vai dar ali sinaizinhos de alerta de que nós ainda não construímos aquela estrutura necessária para aquela intensidade de trabalho ou para aquela intensidade de atividade. E aí nosso foco vai sair de ser obcecado pelo trabalho, obcecado pelo emprego, pela oportunidade, para obcecado pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar mental, emocional e físico. Eu não sei se você já percebeu essa dinâmica. É importante seguir em frente, não desistir, persistir e tentar ultrapassar os seus limites, criando novas estruturas, um corpo mais forte, mais resistente, uma mente mais resiliente, um emocional mais seguro, com mais clareza, com mais harmonia. E isso trazendo para o aspecto de profissão, de ocupação, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, me fez refletir algo que é interessante. Olhando para o meu histórico e olhando também para a experiência de outras pessoas, que é a tal do encaixe profissional, sabe? Eu vejo que pessoas que são bastante voltadas para têm um determinado talento, são voltadas para determinada profissão, elas conseguem ultrapassar uma barreira, não que vai ser mais fácil para elas, mas elas conseguem ultrapassar essa barreira do limite, criar essa estrutura física, mental e emocional com maior rapidez e agilidade do que as pessoas que não se encaixam numa coisa específica. Que eu vou dar meu pitaco considerando que eu me encaixo nessa segunda categoria, que é de uma pessoa multipotencial que gosta de várias coisas. E eu acredito que muito disso se dá porque pessoas multipotenciais que gostam de várias coisas, gostam de descobrir oportunidades novas, desenvolver novas habilidades, elas gastam bastante tempo e energia em processos mentais de descoberta, de tentar fazer de uma forma diferente, muitas vezes tentando reinventar a roda, fazer a mesma coisa de outro jeito, sendo que daquele jeito já estava dando o resultado necessário para aquele momento. E nós multipotenciais podemos aprender com as pessoas que têm uma inclinação já bem determinada a nos focar mais, a nos focar naqueles 20% que trazem os 80% dos resultados, a pegar aquilo que a gente faz bem e fazer essa análise no nosso dia a dia mesmo, quando estamos realizando as atividades, potencializando de alguma forma aquele aspecto específico, para conseguir distinguir melhor as oportunidades que estão mais alinhadas com aquilo dali que a gente já sabe fazer bem, que a gente desenvolve bem, desempenha bem e não gasta tanto tempo e energia. E não dá para você passar 8 horas do seu dia distribuindo o seu tempo inteiro em pequenas microatividades, tendo quase nenhum resultado.
Ao longo do tempo, você vai ter uma miscelânea de conhecimentos, uma miscelânea de pequenas coisas aqui e acolá que você sabe fazer, mas o retorno daquele investimento vai ser mais difícil de enxergar. E talvez isso traga ainda mais confusão. E aquela coisa que você já faz bem, que você já está bem desenvolvido, e faz você gastar menos energia, tempo e dinheiro fazendo, você consegue fazer por mais tempo. Ou seja, outra pessoa te olhando pode até dizer que você está desequilibrado, que você está muito focado naquilo, fazendo muito aquilo. Mas para você, não está exaurindo o seu corpo, não está te sobrecarregando. Meio que paradoxalmente, isso mostra porque que o equilíbrio ele não existe, que não dá para dividir em caixinhas incorretas. Aquilo que é equilibrado para uma pessoa pode ser desequilibrado para você. Eu vejo isso muito claramente com alguns amigos. Eu costumava estudar muito e estudar porque eu gosto de estudar. E para mim não era sofrido. Poderia passar horas e horas e horas e horas e horas. Para outra pessoa, passar mais de uma hora é muito, muito, muito sofrido. Então, eu vejo o profissional tendo dois movimentos. O primeiro que vai dar um retorno maior, que é o de você fazer aquilo que você consegue fazer por mais tempo, e o segundo de também explorar aquelas coisas que você não consegue fazer por muito tempo, tentar subir o seu limiar fazendo aquilo, tentar melhorar naquele aspecto, né? Expandir um pouquinho mais. Só que se a gente tenta expandir muito aquilo que a gente não sabe fazer, que está muito distante, a corda pode arrebentar com maior facilidade, justamente porque para a gente existe um limiar que pode ser considerado pequeno para outra pessoa, do que é equilíbrio. As experiências que eu tive me mostraram que todo problema de saúde está atrelado de alguma forma a algo que precisa ser visto, ouvido, respeitado, curado dentro da gente. Se a sua saúde começa a ficar muito prejudicada por muito tempo, talvez seja a hora de olhar para o seu trabalho, para esse aspecto, e ver o que pode estar acontecendo, se são os seus relacionamentos com seus colegas, se é a indústria que você está inserido, se é o ambiente que talvez não seja muito agradável. Eu estou falando do trabalho, claro que pode ser relacionado a outra coisa pessoal, mas por que eu digo o trabalho? Porque a gente passa, como eu falei, muito tempo da nossa vida fazendo uma determinada atividade no ambiente de trabalho. E o nosso corpo ele vai sentir e ele vai dar sinais. Vim aqui compartilhar isso com você, porque talvez você esteja passando pela mesma situação agora, esteja tentando se espalhar para todos os cantos e vendo se alguma coisa vai dar resultado. Esse canal aqui do YouTube, por exemplo, é um belo exemplo, porque eu já tive outros canais do YouTube, consegui manter um ritmo de conteúdo, mas minha vida acabou girando em torno de produzir conteúdo e ainda não tinha estrutura para isso. Estrutura que eu digo é aquela estrutura do corpo, estrutura da mente, estrutura do espírito, emocional. Eu acredito que todos nós temos coisas formidáveis para fazer no planeta Terra. As coisas que você consegue fazer, só você consegue fazer, o valor que você consegue gerar do seu jeitinho especial, só você tem para entregar e o mundo precisa disso. E você pode criar uma base, as coisas que você faz com naturalidade e introduzindo coisas novas aos poucos, sem querer abraçar o mundo todo de uma vez só. Você é capaz, você é forte, você consegue. Segure firme. Se precisar dar uma pausa, dá uma pausa. Se precisar tirar o fim de semana para repensar a sua carreira, faça isso também. Obrigada por me ouvir, obrigada por estar aqui comigo até o final desse vídeo. Te vejo no próximo. Tchau, tchau.